E o assunto é bastante polêmico. Tabelamento de preços mínimos de frete. Há cerca de um mês desde que foi colocada essa posição para o setor aqui no Brasil, a situação tem causado bastante prejuízos ao agronegócio do país. A medida tem tramitado no Legislativo, é a medida provisória 832. Foi marcada uma nova audiência pública para debater esse assunto com o setor no dia 27 de agosto. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, calcula que nos primeiros 20 dias em que essa nova tabela de preços do frete no Brasil entrou em vigor, os prejuízos para soja e milho são estimados em cerca de 10 bilhões de reais. Olha, a situação é bastante grave, uma vez que essa indefinição de preços dos fretes causa travamento dos negócios. Não há transporte dos grãos e nem sequer, portanto, comercialização. Há 60 navios parados nos portos, com prejuízos estimados em cerca de 135 milhões de dólares. Para falar a respeito de todos os impasses envolvendo esse novo tabelamento de fretes no Brasil e os prejuízos no agronegócio, eu converso agora com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, bom dia para você. Esse assunto tem dado o que falar, né? Bom dia. Essa é uma jabuticaba, só tem no Brasil. Ou seja, o governo federal, numa ação impensada, fez essas tabelas de frete. Naquela época estava embretado em função da greve dos caminhoneiros. E é uma coisa impossível de ser colocada em prática. E agora foi para o Supremo. O Supremo tem constitucionalmente, a função do Supremo é dizer se é constitucional ou não é constitucional. Agora estamos discutindo o sexo e anjo lá. Essa reunião foi para o dia 27 agora, de agosto. Então, o país para em função disso. Você tem uma janela para exportação dos nossos produtos, especialmente a soja. Porque quando começa a entrar a safra americana em setembro, você tem uma preferência por mercado, pela safra americana por questão de logística, não tem as bobagens que tem no Brasil, não tem essas besteiras todas, então o mercado flui para lá. Nós temos que exportar 72 milhões de toneladas de soja, já que a safra foi muito boa, a safra 17 e 18. Nós estamos até agora com 45 milhões de toneladas. Nós temos que exportar mais de 27 milhões de toneladas ainda. E como é que faz? Ontem nós entrevistamos aqui, junto com vocês, o presidente da ProSoja Mato Grosso. Ele comentou, olha, o pessoal não tem preço, não tem as empresas estão temerosas em oferecer preço ao produtor porque elas não sabem qual é o custo que vai ser para transportar e como vai ser transportado. Então isso é um absurdo. Tinha que se resolver isso de uma hora para outra, falando, não, é assim, acabou, morreu o assunto. Outra coisa, o produtor rural, ele vive no mercado, ele vive não só o preço de mercado brasileiro, como lá fora. Ou seja, tudo que acontece lá fora e aqui no Brasil impacta ele. Agora imagina ele ter um tabelamento de frete. Hoje o mercado está travado. O pessoal não traz calcário, não traz gesso, não traz fertilizantes, não leva o grão, por causa de uma decisão absurda que o governo fez em relação a fazer esse tabelamento. E todo esse grão parado, seu João, o que o produtor vai fazer? Vai estocar? Porque está chegando a safrinha de milho aí, os armazéns não são compatíveis com a quantidade de produção do Brasil. Como que o produtor age nesse momento? Tem produtor que já tinha vendido o grão e a empresa não conseguiu retirar. O que ele está fazendo? Ele está tirando a soja de dentro do silo, botando em silo bag. Isso é um custo, a soja, para abrir espaço, porque vai ter que passar para limpeza, em alguns casos vai ter que passar em secador o milho, e isso tudo é custo que vai onerar o produtor. E outra coisa, com essa situação que nós tivemos, nós perdemos momentos que o mercado estava pagando um preço melhor. O preço da soja caiu mais de R$10 por saca, em média, no Brasil. Assim como do milho no último mês. Não, e o pior do milho é o seguinte, que o milho é um produto barato, então eu não aguento pagar um frete absurdo como está sendo proposto. Então o que vai acontecer? É uma incógnita. O que vai acontecer com esse milho agora? E o produtor, então, está colhendo uma safra que ele vai perder em quantidade por causa do clima, que, regra geral, dos principais estados produtores, à exceção de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, sofreu com a seca, vai perder com isso, está perdendo no preço e fica numa indefinição em função dessa questão do tabelamento e frete. Um cálculo da CNA, João, conta que o preço do frete subiu em cerca de 40% para aquele em que há retorno e aquele que não há uma alta de 50% a até 150%. É um absurdo, né? É o produtor rural que vai absorver esse prejuízo? Todos nós, Juliana. Chega até o consumidor final lógico. de tudo. Depois dessa greve dos caminhoneiros, eu estou pagando 10% mais caro pela minha gasolina, 7% mais caro. A gente já sente no bolso também. Já sente no bolso. O frango subiu 30% no mês de junho. Não é que o avicultor, o coitado avicultor, ganhou dinheiro, não. Ele tomou um prejuízo desgraçado porque não pôde perder os pintos, não pôde alojar os pintos. 70 milhões de pintos que não foram alojados, aumentou no preço do frango. A cadeia toda. E o pior não é isso, você começa a olhar os cenários de crescimento econômico, que nós começamos o ano com 3%, já se fala em 1,5%. Aí que eu tiro no pé dos motoristas, porque cada 0,5% do PIB que cai, você diminui 1% do movimento de carga. Ou seja, aquela praga lulapetismo que arrebentou com o Brasil, ela incentivou a compra de caminhões, aumentou a oferta de transporte, derrubou o preço do frete e, pior do que isso, ela derrubou a economia brasileira com 7,5% de recessão. O que aconteceu? Caiu violentamente o volume de transporte em função da crise. Não foi pior porque o agricultor segurou com o aumento de produção de grãos, mas a economia como um todo, ela caiu mais de 10% o movimento de carga nas estradas. E com isso aconteceu, piorou mais o cenário. E hoje nós estamos dando um passo atrás, ou seja, o setor do transporte é um setor que estava quase que todo terceirizado, ou seja, ou autônomos, ou em pequenas empresas, ou grandes empresas transportadoras. Hoje, o que está fazendo o produtor? Ele está comprando caminhão. Mato Grosso está acontecendo isso. Ele está comprando caminhão para quê? Para ele puxar o calcário dele, puxar o grão para a cidade, levar para algum terminal ferroviário, ou seja, ele está partindo para isso. De todos esses problemas, a única coisa positiva que está surgindo aí é o seguinte: o Brasil acordou que tem que usar a multimodalidade, ou seja, a questão da integração rodovia-ferrovia, rodovia-hidrovia é fundamental para nós permanecermos no processo. Se você olhar daqui uns 2, 3 meses, a hora que sair a estatística de transporte ferroviário, você vai ver um aumento incrível na quantidade de carga transportada por ferrovia. Hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, o foco não é levar para Paranaguá ou levar para Santos, é levar para Maringá. Por quê? Maringá você tem uma estrutura de armazéns e de transbordo, coloca na ferrovia, a ferrovia coloca em Paranaguá. Para o porto é melhor chegar um comboio com 50, 60 vagões do que chegar a 150 carretas. Então, para o porto aumenta a eficiência. Isso está acontecendo em Maringá, está acontecendo em Araguari, está acontecendo em Rondonópolis. Ou seja, um hub, um ponto de encontro, o caminhão leva, passa para a ferrovia leva. É o caso de Miritituba, no caso das hidrovias, ou seja, o senhor investimento que a área privada fez, hoje transporta 11 a 12 milhões de toneladas de grãos por Miritituba, tem o potencial para 18 milhões, mas infelizmente a BR-163 faz 30 anos que o governo federal fala que vai acabar ano que vem. Quando for acabar o ano que vem, falta refazer todo o resto, porque acabou, não houve manutenção. Então, o problema dos caminhoneiros, primeiro, é a carga tributária extorsiva que todos nós pagamos, também o caminhoneiro paga. E ele paga em cima de combustível, que é o xodó dos governos do governo federal e dos governos estaduais, que é o ICMS para o Estado e o PIS, COFINS, CID, etc., para a área federal. Então, isso atrapalha, aumenta violentamente. Segundo, as boas estradas no Brasil são pedagiadas, são da área privada. Os governos, o governo federal, que a maior parte são da União, a hora que ele fez a concessão, ele amarrou para receber mais dinheiro do concessionário, ou seja, ele transfere para uma empresa privada a obrigação de manutenção e tal, e ela, por sua vez, vai cobrar, só que a hora que ele puxa para si, aumenta os impostos na concessão, o que acontece? Aumenta o preço do pedágio. Então, aí também é um erro. O governo faz a coisa errada.
E outra coisa, a área federal não investe praticamente nada em transporte aquaviário, em transporte ferroviário. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer urgentemente que haja, primeiro, uma suspensão acerto, disso que foi resolvido? Não, mas ele teria que resolver, ele teria que aproveitar esse momento para melhorar as condições de multimodalidade, ou seja, melhorar as ferrovias. Aí há várias propostas das atuais concessionárias investirem algo próximo a 25 bilhões de reais para melhorar as ferrovias. Porém, como elas vão vencer daqui 8 a 10 anos, os contratos de concessão, há necessidade de que haja uma prorrogação. É uma coisa a ser estudada, teria que ser urgente isso aí, para ver se o governo fala, porque o governo não vai fazer, ele não tem dinheiro, ele está quebrado, ele está com um déficit esse ano de 139 bilhões, só sem pagar juros deve dar um prejuízo de 139 bilhões de reais. Então o que acontece? Se melhorasse a multimodalidade, melhorasse as hidrovias, melhorasse as ferrovias, já ajudaria e muito o setor. João, há muito que ser discutido, há muito que ser feito, né? A gente sempre volta aqui ao assunto de que a logística é o gargalo ainda do Brasil. O gargalo do Brasil é o governo, viu? Aqui no Brasil o governo não é a solução, o governo é o problema, essa que é a questão. Vamos esperar por esse ano agora essa eleitoral. Burrada do tabelamento é um exemplo clássico, ou seja, ele botou um bode na sala, agora não sabe como é que tira esse bode. Obrigada, João. Bom trabalho.